Hoje falaremos um pouquinho do mundo comercial, a arte de comprar e vender. Olá pessoal, Edu Fortes aqui com vocês. A área comercial vem passando por transformações já há muitos anos, mas nenhuma delas está acontecendo de maneira tão interessante como essa que está acontecendo agora, né? O vendedor, o clássico vendedor, sempre foi um grande informador para o cliente daquilo que ele vendia. Ele sempre foi um grande falador para o cliente daquilo que ele vendia. Hoje, esse falador para o cliente são as redes sociais, a internet. A internet conta, o mundo digital conta para o nosso cliente tudo o que ele precisa saber. Então, o papel do vendedor, que era informador, foi perdido para o mundo digital. Então, ainda tem os vendedores que continuam fazendo o papel de informador. E vendem, tudo bem, porque o modelo de vendas ainda precede essa questão da informação. Mas hoje existe um cliente que não tem todas as respostas, que às vezes o mundo digital não traz para eles. E é nesse momento, então, gente, que entra o vendedor que faz perguntas para o cliente. Porque, de novo, gente, o mundo digital não faz perguntas. A inteligência artificial não faz perguntas. Eles só trazem respostas. Quem é que faz perguntas para o nosso cliente para descobrir exatamente o que ele quer? É o vendedor do modelo novo modelo de vendas, que é o vendedor perguntador. Então vamos tentar entender uma analogia aqui, né? O vendedor que pergunta melhor e o cliente fala bastante, né? Esse é o modelo de vendas mais tradicional, mais inovador. Então eu pergunto melhor e o cliente fala. Eu pergunto melhor e o cliente fala. Quando o cliente fala, ele se expõe. E eu que estou ouvindo, pego aquela informação e pergunto de novo e o cliente traz de volta. O jogo da comunicação acontece quando eu coordeno a comunicação e não quando eu sou o falador, entende? Isso é muito importante entender. Então, quem manda no jogo de compra e venda é justamente aquele que coordena o processo comunicativo. E o processo comunicativo ele tem a pergunta do vendedor e a resposta do cliente. A pergunta do vendedor e a resposta do cliente. Quando o cliente está respondendo, ele está jogando para o ar aquilo que ele está precisando ser convencido. E aí você então pega essa informação e você pergunta melhor de novo, ou aí você pode até fazer a explanação. Vamos de novo então recomeçar? O vendedor antigo, né? Ele é um bom falador e o cliente calado. O vendedor moderno, ele é um bom perguntador e o cliente falador. Pergunta de novo, cliente falador. E o que ele pergunta pela terceira, quarta vez? Algum elemento que esse cliente soltou aqui. Vamos recordar algumas coisas importantes também do aspecto de compra e venda, né? Quem manda no jogo é quem compra, não é quem vende. Então, se quem manda no jogo é quem compra, eu preciso saber o que essa pessoa que compra está desejando comprar. Só tem um jeito de saber o que ele deseja comprar, que é perguntar para ele. Outro ponto importante que é vender e ajudar as pessoas. Que pessoas? As que estão querendo comprar e as que estão vendendo. Para que todas sejam ajudadas, é preciso que a gente tenha realmente um diálogo e não um monólogo. Então é preciso que eu faça perguntas para que o outro fale. Se eu entender esse movimento novo do vendedor perguntador e não vendedor falador, a gente começa a entender então os modelos de vendas mais consultivos. Tivemos recentemente nos Estados Unidos a NRF, que é a feira mundial, principal feira mundial de varejo, retail. E se tocou em várias questões interessantes do novo varejo no mundo e realmente um dos pontos mais centrais desse novo modelo que vem pela frente é onde nós, seres humanos, somos imprescindíveis versus as máquinas de inteligência artificial que estão chegando, já estão inseridas no nosso mercado, né? Então as lojas físicas e as lojas digitais, elas vão entrar numa vertente muito complementar a partir de agora, né? Mas as lojas físicas têm sim o seu valor, porque existem elementos nas lojas físicas que vão de encontro com isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, que é o vendedor conversador. O vendedor conversador, perguntador, ele acontece na loja física. É ali que ele vai ter a conversa acontecendo, é ali que existe o diálogo acontecendo. No mundo digital existe a praticidade, a efetividade, a velocidade, a entrega rápida, mas não há o aspecto de conversa, não há o aspecto de perguntas e respostas. Existem ali colocações para serem escolhas rápidas, automatizadas. Então, mundo digital, automatização, mundo presencial, relacionamento ou relacional. Então, de novo, toda vez que estou diante de um vendedor perguntador, né, e o cliente falador, eu estou dentro de um ambiente premium, porque encontrar o presencial ele é premium cada vez mais. Já no ambiente digital, esse movimento de perguntar melhor e responder não existe. Existe, na verdade, uma série de escolhas de prateleiras onde eu faço cliques de botões e escolho aquilo por leitura de informação. Mas então esse é um aspecto muito importante que leva ao nosso vendedor hoje presencial. Interface com WhatsApp, interface com e-mail, interface com ligação telefônica, interface presencial, a boa e velha capacidade de relacionar-se. Que isso ficou inerente realmente às relações humanas. Então, de novo, recordando o que a gente tem conversando com vocês até agora. O vendedor perguntador, ele ganha espaço no mercado porque ele entra na dialógica de Bakhtin ou diálogo versus as máquinas que são práticas, efetivas e velozes.
mas que não causam interação humana. Eu vou deixar para vocês agora algumas aplicabilidades desse modelo do vendedor perguntador, onde é proporcionado diálogo, e o cliente falador, onde ele se expõe com as suas necessidades e desejos, para que você consiga aplicar na prática esse modelo novo mais consultivo, um modelo onde é mais relacional, mais humanizado, mais premium e onde as vendas de maior valor podem acontecer porque não são vendas pinçadas nem com botões da rede. Primeiro pilar bem importante que você preste atenção no seu modelo de vendas é o antes de tudo, que nós chamamos de pré-venda. O que é a pré-venda? É o planejar pesquisando. Eu preciso saber com quem eu estou falando. Isso não pode acontecer durante a fala com o meu cliente, percebe, pessoal? Então, eu preciso fazer um movimento de pesquisa antes, para planejar de que maneira que eu vou abordar, como eu vou abordar, onde e quanto tempo eu preciso para criar essas questões todas de abordagem. Então, o planejar pesquisando, ele é muito valioso, que é algo que a área comercial despreza um pouco, tá? A área comercial é muito executora, ela recebe a meta, pega o seu veículo, pega o seu telefone, pega o seu avião e vai vender. E na verdade, existe um processo antes, que é o pré-venda, é um planejamento de com quem eu estou falando, de que forma eu vou falar, quais são as dores desse cliente. E hoje, né, gente, tudo está muito acessível, você consegue saber tudo sobre todos, em todas as redes digitais. Você consegue fazer boas pesquisas de LinkedIn e Google que você consegue saber com quem você está lidando, para que você então trace realmente o plano certo para aquele processo acontecer. Por quê? Porque eu vou chegar diante desse cliente sabendo tudo dele, ou o máximo que eu puder dele, mas muito do que eu ainda não sei eu vou perguntar para ele. Então, perguntar é o próximo passo. Vendedor perguntador e cliente falador é justamente quando eu sou o cara que pergunta descobrindo. Não é perguntar por perguntar. Eu não tenho um hábito de perguntar por apenas fazer meu papel de perguntador. Minha pergunta tem um objetivo de descoberta. Eu preciso fazer uma pergunta que me leve a descobrir algo. Então a pergunta ela tem que ser pensada para eu ter uma revelação do outro lado. Então, na prática, quem, onde, como, quando, o que, qual. Quem, onde, como, quando, o que, qual. Perguntas abertas. Por que isso, pessoal? Porque o outro não tem como dizer sim ou não para você. Se você faz perguntas que a resposta dele é sim ou não, nós estamos falando de pergunta fechada. Pergunta fechada são perguntas confirmadoras, que é o próximo passo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é quando eu vou confirmar aquilo que eu já descobri. Então, se eu perguntei para ele de quanto estamos falando e ele me trouxe um valor, aí eu faço a próxima etapa, que é o terceiro pilar daqui a pouco, que é a pergunta confirmadora, que é: então seria esse valor? Ele diz sim ou não. Então, nesse momento agora, eu tenho que descobrir esse valor, eu tenho que descobrir o desejo, eu tenho que descobrir a necessidade, eu tenho que descobrir o quanto ele está pensando, eu tenho que descobrir para que ele vai usar aquilo, eu tenho que descobrir para quem é aquele produto que ele está comprando. Então, para descobrir quem, onde, como, qual, o que, quanto, eu tenho que fazer perguntas abertas para chegar então nessa resposta que eu desejo saber. Então, esse momento 2 é perguntar descobrindo. Perguntar por perguntar, não. Perguntar para descobrir. Uma vez que eu descobri, a gente vai para a próxima etapa agora, responder confirmando. Por que a gente tem que responder confirmando? Porque nesse momento o cliente está criando confiança no processo de compra e venda. É sempre importante lembrar, pessoal, que todo o processo de compra e venda tem uma ativação do cérebro velho reptiliano. O cérebro velho reptiliano, até ele entender que aquele processo é seguro, ele criar confiança, ele está o tempo inteiro tentando entender o quanto aquilo faz sentido para ele, para que ele se entregue e não fique preocupado se aquilo está funcionando ou não. Então, para tudo isso acontecer, que é chamado de confiança, é preciso que eu esteja confirmando, não para mim apenas, mas confirmando também para o cliente se o que ele está me dizendo é o que eu estou entendendo. Vamos outra vez? O responder confirmando, gente, tem a ver o quanto eu estou confirmando para mim, sim, se é o que ele está desejando, mas também confirmando para ele, se eu estou atendendo as expectativas dele, entende? A confirmação ela acontece em 2 momentos, para eu saber se eu estou vendendo certo e para ele saber se ele está sendo atendido, entende? Então a confirmação acontece baseada na resposta que ele trouxer para mim. A resposta tem 2 objetivos, a resposta do meu cliente para mim: confirmar se eu estou vendendo certo e confirmar para ele se a expectativa dele está sendo atendida, entende? Que interessante? Por isso que a pergunta no pilar 2 é muito importante, e por isso que planejar no pilar 1 é muito importante. Planejar pesquisando, perguntar descobrindo e agora responder confirmando. E na prática, como é que eu respondo confirmando? Eu simplesmente vou fazer com que ele tenha o final de sim ou não vindo dele, não de mim, compreende? Então a minha pergunta ela começa de trás para frente. Eu tenho que imaginar que eu quero a resposta sim dele ou não, e eu faço a pergunta para que ele me traga sim ou não, mas vindo dele. Ele me respondeu sim ou não, e eu então tenho a confirmação se eu estou vendendo certo e se eu estou atendendo as expectativas dele. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, falando um pouquinho da minha vertente comercial. Vocês sabem, eu fui gerente de vendas, de multinacionais, sou diretor comercial do Grupo Interfira e eu respiro muito esse aspecto comercial e eu entendo cada vez mais que o cliente adora ser compreendido. O ato de comprar e vender é uma compreensão da dor de alguém que quer, com aquela compra, sanar a dor. Quando eu entendi que vender é ajudar as pessoas, que vender é curar dores específicas, todo o jogo muda.
Não, e aí de novo, né, gente? Sempre o olhar teológico, que a gente não pode perder de vista, né? Cristo era um grande descobridor do outro. Ele perguntava descobrindo o tempo inteiro. E ele pedia autorização com a sua resposta para poder ajudar. Então a passagem do cego é perfeita. O cego se aproxima dele e ele sabe que o cego quer ser curado, mas ele pergunta: o que você quer que eu faça por você? É como se a gente desse autorização para ele agir, né? Então é uma espécie de respeito, confirmação, não confirmação dele só, mas confirmação do que você quer mesmo. Então, que maneira bela de interagir respeitando o outro, em forma de pergunta. Então acho que isso para mim isso também é uma coisa que me toca muito em tudo, né? Por que tens medo, homem de pouca fé? Só tem frases com perguntas, né? Por que me desisto, mulher? Tu sabes que minha hora ainda não chegou, em bodas de Canaã. Então o tempo inteiro perguntando, o tempo todo, quem me tocou na multidão? Então assim, ele sabia quem tinha tocado, ele sabia o porquê do toque. Ele é respeitoso em entender que o outro vai validar o que ele vai ter que fazer nessa brincadeira de pergunta e resposta. Então lindo demais, né?